Você sente que hoje está numa caverna, num completo isolamento? É sobre isso que estaremos falando a partir de agora. Graça e paz, eu sou o seu irmão em Cristo, Daniel Lago, e você está no canal Vivendo da Palavra, nessa série Palavra em 7 minutos. Querido, minha querida em Cristo Jesus, nos ajude, se inscreva nesse canal, compartilhe esse conteúdo para outras pessoas serem abençoadas por esse Brasil afora. Também estou deixando no primeiro comentário fixado o link de um material que eu preparei para despertar você. Você que está cansado de viver a mesmice todos os dias e quer romper um ano abençoado, primeiro link no comentário fixado, um material para você. 1 Reis, capítulo 19, conta a história de Elias, não a história completa, mas uma parte da história de Elias. Elias, que é conhecido como o profeta do fogo. Mas ali, justamente no capítulo 19 de 1 Reis, Elias estava vivendo uma crise de identidade, ou por que não dizer, uma frustração tremenda, levando a ponto de chegar em uma depressão. Quando Jezabel disse, olha, eu vou te eliminar igual tu eliminou os meus profetas, a Bíblia diz que Elias teve medo. Mas Elias não era aquele profeta que tinha autoridade da parte do Senhor, que quando ele se encontrou com Acabe lá no capítulo 17, ele disse, olha, segundo a minha palavra não vai chover sobre a terra, e a Bíblia diz que não choveu durante 3 anos e 6 meses. Elias também, com a sua oração, ressuscitou o filho da viúva. Elias, com aquela palavra que disse que não ia chover, ele viu a seca. Depois ele profetizou a chuva veio. E ele também orou e Deus mandou fogo do céu por diversas vezes. Mas agora aquele profeta que tinha autoridade da parte de Deus temeu uma mulher derrotada, porque afinal de contas, quando ele derrotou os profetas de Baal no Monte Carmelo, ele também automaticamente derrotou a Jezabel. Só que quando Jezabel mandou aquela intimação para ele, dizendo que iria eliminar ele igual ele tinha eliminado os profetas de Baal, a Bíblia diz que Elias temeu. E a primeira coisa que Elias fez foi pegar o seu moço, o seu auxiliar, aquele rapaz que ajudava ele no seu ministério, e deixou ele em uma cidade. E depois, qual foi a segunda coisa que Elias fez, depois de sair e deixar aquele rapaz? Entrou no deserto. Porque é isso que acontece com a minha vida e com a sua vida. Às vezes, quando a gente teme alguma coisa, quando a gente teme um processo doloroso que está passando ou que está acontecendo na vida da gente, a gente tende a se isolar, igual Elias se isolou, ficou sozinho, aquele rapaz ele deixou para lá, e depois ele entrou no deserto, que é uma das piores coisas que o ser humano pode experimentar. Só que quando ele entrou no deserto, depois de um dia, ele se assentou debaixo de uma árvore e ele pediu a sua própria morte. Ele não queria mais viver. E quando ele se deitou que dormiu, a Bíblia diz que veio um anjo e despertou Elias. E quando Elias acordou, estava perto dele um pão e água para ele beber. E o anjo disse, come. E o que eu aprendo com isso daqui, querido? O que eu aprendo com isso, minha querida em Cristo Jesus? É que mesmo no deserto que a gente atravessa, Deus pode enviar um anjo. Lá naquele caso, um anjo do céu. No nosso caso hoje, quem sabe um anjo seja um mensageiro da parte do Senhor. Uma pessoa que vá na sua casa, que abrace você, que aconselhe você e diga, olha, eu estou contigo. Eu vou ajudar você nesse processo, eu vou interceder por você. Eu vou orar por você, você não está sozinho. Ou quem chega aquele anjo, e chega aquele mensageiro, aquela mensageira com a cesta básica para ajudar você. Entenda, Deus nunca vai deixar você sozinho no seu processo e nesse deserto que você está passando. E a Bíblia diz que Elias comeu aquele alimento 2 vezes, incentivado pelo anjo.
E com a força daquele alimento, Elias caminhou 40 dias até o Monte Horebe, o Monte de Deus, conhecido também na Bíblia como Monte Sinai. E quando ele chegou lá, o que ele fez? Entrou em uma caverna, porque é isso que a gente faz. O que é caverna nesse sentido, querido? Isolamento profundo. É quando às vezes a gente quer se isolar do mundo. Entra numa caverna. Só que quando Elias estava dentro daquela caverna, o Senhor disse assim: o que tu fazes aqui, Elias? Aí Elias começou com mimimi, começou a ser vitimista. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Os israelitas deixaram a tua aliança, quebraram os teus altares, e só eu sobrei, só eu fiquei. Porque é isso que acontece com a gente. Quando a gente está passando por problema, a gente diz, só eu estou passando por esse problema. Não, meu amado, tantas pessoas estão passando por problema aí, até maiores do que o seu. E aí, Deus disse, Elias, sai. E quando Elias foi saindo fora da caverna, a Bíblia diz que veio um vendaval tão grande que tirava as pedras do lugar. O Senhor não estava no vendaval. Depois veio um terremoto, mas o terremoto não tinha Deus dentro dele, ou seja, o Senhor não estava no terremoto. Depois um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Aí a Bíblia diz que veio uma voz mansa e suave. Aí disse assim, o que é que tu fazes aqui, Elias? Eu aprendo duas coisas aqui, querido. Primeiro, quando a gente está passando por problema, Deus não vem de uma forma truculenta, não. Ele vem de uma forma suave para me ajudar, para ajudar você. Entenda isso. E a segunda coisa que eu aprendo aqui é que quando Elias estava na caverna, Deus disse, o que é que tu fazes aqui? Quando Elias estava fora, Deus disse, o que é que tu fazes aqui? Ou seja, tanto faz você estar dentro da caverna, quanto estar fora da caverna, Deus está com você. Se você está passando por problema, Deus está com você. Se você está fora de um problema, Deus está com você, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus está com você. E quando ele estava lá fora, ele fez a outra pergunta, a mesma pergunta novamente. E novamente Elias respondeu a mesma coisa. Eu tenho sido zeloso pelo Senhor. O teu povo deixou a tua aliança e quebrou os teus altares, e só eu fiquei. Olha o vitimismo. Aí Deus disse, olha rapaz, volta e faz o teu serviço novamente. Um desses serviços, uma parte desse serviço era o quê? Era ungir Eliseu como profeta no lugar dele, porque Deus estava dizendo, olha, uma hora o teu ministério vai cessar e tu tem que deixar alguém para te suceder no ministério profético. Sabe o que Deus fez ali, querido? Restaurou o ministério profético de Elias, porque ele tinha cancelado aquele ministério, mesmo que inconscientemente, quando ele pediu a morte. Agora Deus estava restaurando, dizendo, tu continua sendo profeta, tu não vai morrer antes de continuar ou de dar prosseguimento ao teu ministério. O que é que Deus está dizendo para mim, está dizendo para você, é que mesmo diante desse problema, Deus conta com você, Ele não vai abandonar você. No momento certo, Ele virá o teu socorro, para você dar prosseguimento, para você continuar fazendo aquilo que Deus colocou você na face da terra para fazer. Deus tem um propósito com a tua vida. Se você está na caverna hoje, creia, Deus não vai deixar você na caverna por todo o tempo. Você pode até demorar um pouco dentro dessa caverna, mas Deus ainda vê você. Se esse conteúdo abençoou você, se inscreva, querido, no nosso canal, comente, compartilhe, nos ajude e vá no primeiro comentário fixado no material que eu tenho deixado exclusivamente para você. Que Deus em Cristo abençoe você em qualquer parte desse Brasil ou desse mundo criado pelo nosso Deus.